Sejam muito bem-vindos, a gente está muito feliz de estar aqui. Obrigada pela presença. É muito bom quando a gente vê a sala cheia e vê a dedicação de vocês, que de certa forma pararam um pouquinho de fazer o que vocês estavam fazendo para estar aqui com a gente. E o intuito hoje é a gente conversar um pouco sobre um dos nossos recursos, que é o Web Protection. Meu nome é Carla Torres, para quem não me conhece. Eu faço parte da equipe do pós-vendas aqui da AD SolarWinds MSP. E hoje eu estou aqui com a Mariana. Bom dia, Mari. Bom dia, Carla. Bom dia, pessoal. Eu sou a Mariana, executiva de contas aqui na AD. A gente está muito feliz em fazer esse webinar hoje para vocês. Hoje a gente vai falar de um dos nossos recursos, o Web Protection, mas muito mais que isso, a gente vai mostrar isso para vocês num conceito comercial, numa aplicação comercial. A ideia é a gente conversar, como a Mari falou, sobre o Web Protection, sem entrarmos na parte técnica, tá? Até porque a gente não é técnico, né, Mari? É verdade. Mas falar dessa parte comercial e das características desse recurso. E a principal consideração que eu gostaria de fazer nesse momento é que quando a gente cita, quando a gente fala de Web Protection, sempre nos vem em mente a questão de filtro de conteúdo web. E a minha pergunta, eu adoro fazer perguntas, já fiz isso com o Rodrigo no webinar passado sobre backup, e a minha consideração, vamos dizer assim, é que a gente precisa olhar para esse recurso de uma outra maneira. Eu não posso só considerar a questão do filtro. É isso mesmo, Mari? O Web Protection é muito mais do que isso? Isso mesmo, Carla, isso mesmo. Antes de eu explicar um pouquinho para vocês, muito mais sobre o Web Protection, mas sim sobre o conceito, eu gostaria só de informá-los que, como sempre, esse webinar está sendo gravado, a gente vai disponibilizar o material para vocês depois, então fiquem tranquilos relacionados a isso. Tá? Então, Carla, antes da gente pensar no Web Protection, a gente tem que pensar num conceito de segurança web. Tá? Considerando segurança web, a gente tem duas informações diferentes. Primeiro é relacionado à filtragem. Todo mundo pensa sempre em filtragem. Filtragem não é considerada segurança. Tá? Existe uma diferença muito grande entre filtragem e segurança. O porquê disso? Quando a gente pensa em filtragem, em bloqueio de filtragem, liberação ou bloqueio de URL, a gente acaba com o conceito de, se o usuário acessar o mesmo conteúdo por e-mail ou se ele baixar um item, ele vai ter acesso àquele conteúdo bloqueado. A filtragem, ela se baseia somente no navegador. Você consegue somente bloquear aquele acesso pelo navegador. Agora, quando a gente pensa em segurança, o conceito é muito mais amplo. A ideia é você ter a capacidade de proteger o ambiente, independente se eu estou usando um navegador, um e-mail, se eu recebi um spam, um e-mail phishing ou um botnet. Então, segurança ela é muito mais ampla. E quando a gente pensa nesse conceito de segurança, a gente ainda tem duas diferenças, né? Que é relacionada a bloqueio de URL ou então classificação de URL. Qual que é a diferença disso tudo? Quando a gente pensa em bloqueio de URL, a gente tem um trabalho absolutamente reativo. E por que disso? O bloqueio da URL, ele depende de um humano. Quando a gente tem uma ferramenta de filtragem baseada em bloqueio de URL, a gente precisa sempre detectar essa URL que precisa ser bloqueada e alguém precisa fazer isso. Então, esse trabalho ele é reativo. Agora, quando a gente pensa em classificação de URL, o conceito é muito mais baseado no conteúdo. E quando eu bloqueio um conteúdo, independente de quantos sites novos eu tenha relacionado àquilo, eu sempre vou ter o bloqueio já, porque eu bloqueio o conteúdo. Se eu tenho um bloqueio de redes sociais, que eu acredito que é o mais procurado aí por todos os clientes, se eu tenho um bloqueio do conteúdo, rede social, independente de quantas redes sociais eu tenha novas em um mês ou em um ano, eu automaticamente já tenho aquilo bloqueado. Tá? Então, ele é muito mais amplo, ok? Aproveitando novamente, eu quero citar que esse webinar ele não é técnico, nós somos do departamento comercial, então a ideia é passar uma visão comercial para vocês. Porém, como a gente sabe que tem muitos parceiros que não utilizam ainda esse recurso, a gente deixou aí para vocês o link do nosso manual. Inclusive, nosso manual é fantástico, o manual da ferramenta ele é super completo. E a gente está reforçando muito essa questão do acesso ao manual. Sempre que vocês tiverem uma dúvida, algo técnico, cliquem lá no painel, naquele pontinho de interrogação,
entrem no nosso centro de suporte, baixem o manual, ele é fantástico, tudo relacionado aos recursos, a solução está lá. Inclusive, para vocês verem como ele é importantíssimo e como ele é sempre atualizado, a gente está com um recurso novo, que é o NetPet. Antes desse recurso ser lançado, ele já estava no nosso manual. Então, assim, caso vocês tenham alguma dúvida, dúvidas às vezes até pontuais, acessem o nosso manual. Se vocês continuarem com dúvidas, se vocês precisarem de alguma coisa, a gente sempre vai estar à disposição para estar conversando com vocês, tá? Outra coisa que eu gostaria de salientar também, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, utilizem o nosso chat, tá? Na medida do possível, a gente vai estar respondendo e o que a gente não conseguir responder, depois a gente vai entrar em contato e vai tentar responder para vocês, tá? Quando a gente planeja, né, quando a gente está planejando um webinar, quando a gente coloca em pauta referente ao tema, a gente sempre tem uma preocupação com relação ao conteúdo e da gente conseguir fazer com que vocês entendam a importância desse conteúdo e principalmente desse olhar que a gente precisa ter diferenciado para todos os recursos e com relação a qualquer outro tema, né? Qual seria esse olhar? A gente sempre tem a questão da visão técnica e da visão comercial. Então, essa é a nossa preocupação, fazer com que vocês compreendam isso. Quando a gente fala de visão técnica, nesse caso do Web Protection, é tudo isso que a Mari está falando. Essa questão da segurança, da proteção, do monitoramento, do controle, até da automação, né? Do quanto tecnicamente isso pode nos auxiliar como técnico, o quanto esses recursos, ou esse recurso especificamente, vai agregar ao meu serviço e também a parte comercial. A gente sabe que cada vez mais as empresas buscam algo para otimizar os seus resultados e aí entra a questão da produtividade. Então, como é que vai ser o seu olhar com relação a isso? Como é que vai ser a sua visão com relação à abordagem desse recurso? E aí a gente até fez uma brincadeirinha aqui para a gente conseguir realmente ter esse olhar diferenciado, olhar com outro foco. E muitas vezes, quando a gente pensa nessa parte comercial, não só está relacionado ao ganho financeiro, mas está relacionado também à fidelização que você faz com aquele cliente, ao suporte que você está dando para ele, né? Aqui a gente tem o nosso Joaquim, o nosso João daquele nosso vídeo, né, Mari? Isso é muito importante, essa visão diferenciada. Muito importante. Na verdade, o que a gente reconhece dos parceiros, a gente tem parceiros extremamente técnicos, isso é excelente, porém, quando a gente pensa em aplicação de um novo recurso, né, começar a oferecer um novo serviço, os parceiros eles se tornam absolutamente comerciais. Na verdade, eles só pensam no ganho financeiro direto que eles vão ter disso. Né? Quanto eu vou cobrar? Quanto em dinheiro eu vou ganhar? Porém, é muito importante a gente ter uma visão ampla quando a gente aplica um novo serviço. Tecnicamente, qual é o meu ganho? Financeiramente, claro, você vai ter um ganho. Talvez, inicialmente, não seja monetário. Mas existe sim um ganho comercial, especialmente quando você tem essa visão dúbia, né, entre técnico e comercial. Quando a gente estava conversando sobre Web Protection, a Mari chegou para mim e falou assim, Carla, Web Protection ele é palpável. Eu disse sim, palpável. Como a Mari explica isso? Eu achei muito interessante essa explicação e essa visão da Mari com relação a essa questão do palpável. Você consegue explicar isso para a gente de novo, Mari? Claro, claro. Vamos, antes da gente falar de Web Protection, vamos pensar no antivírus. Né? O antivírus ele é um recurso e a gente está muito feliz com o resultado do mercado em relação a isso, porque as empresas, os clientes já identificaram a importância, a necessidade, a obrigatoriedade de ter uma ferramenta de antivírus, de ter um serviço de antivírus. Isso faz parte da rotina, precisa ter. Okay? Porém, o antivírus ele é um recurso absolutamente invisível. A ideia é que o seu cliente não perceba. A ideia é que o seu cliente não tenha a menor ideia de quantas ameaças ele teve, a não ser que você mostre isso para ele no relatório. Já o Web Protection, ele tem uma aplicação um pouco diferente. E por que eu digo que ele é palpável? O Web Protection ele entrega para o cliente. O seu cliente consegue ver a aplicação de segurança desse recurso. O Web Protection, inclusive, tem
uma possibilidade de aplicação que é sempre que o seu cliente tentar acessar um conteúdo que está bloqueado por política, ele recebe uma mensagem. O cliente vê isso. Ele recebe uma mensagem, olha, você não vai acessar esse conteúdo porque ele está bloqueado por segurança. O cliente se sente seguro, ele entrega essa segurança que a gente promete, entende? Por isso que é palpável. Você conseguiu entender um pouquinho melhor, Carla, o que eu quis dizer sobre isso? Sim. E continuando com relação a essas características, que eu acho que é importante a gente conhecer essas características do recurso, quais são os componentes, Mari, do Web Protection? O Web Protection ele tem 3 componentes para realizar todo esse trabalho de segurança. Tá? O primeiro delas é relacionado à segurança. E quando a gente fala em segurança, a gente está falando de uma forma ampla, e novamente eu volto para o conceito de a capacidade de proteger o ambiente independente de onde vem a ameaça. Se isso vem por uma URL, ou se isso vem por um botnet que eu recebi, ou então um e-mail phishing, essa capacidade de você se proteger. Okay? Depois, obviamente, a gente tem a opção de filtragem, e a nossa filtragem ela é baseada em conteúdo. Isso é muito diferente, isso é muito mais amplo, isso é muito mais proativo. Tá? Então, toda forma de conteúdo, tudo que tiver relacionado àquele conteúdo bloqueado, você vai conseguir fazer isso de uma forma muito melhor, muito mais automatizada. E tem um último componente, que é a análise de uso, que eu particularmente acho fantástico, que é, por mais que eu não tenho nenhum bloqueio, nenhuma política aplicada àquele cliente, porque meu cliente se sente confortável em deixar tudo liberado para que os funcionários utilizem. Ok, não há problema. Mas mesmo assim, com a análise de uso, você consegue identificar os heavy users daquela rede e entender o porquê disso, se realmente existe uma necessidade aplicada ao trabalho, uma necessidade de utilização de dados maior para aquele device, ou se realmente ele é um heavy user porque ele está perdendo em produtividade, ele está acessando... a questão da análise comportamental. Exatamente, é uma análise comportamental, se ele está acessando alguma coisa que por acaso ele não deveria. Né? Olha, ele acessa o YouTube, mas ele não deveria baixar uma série inteira no YouTube. Né? Que isso acaba afetando completamente e diretamente a produtividade do cliente. Tá? Quando você comenta com relação à filtragem, que ela é baseada nessa questão do conteúdo, como que é feita, Mari, essa classificação? Classificação de uma URL, de um conteúdo, ela é absolutamente automática. Tá? Então, isso é feito pelo fabricante da solução de segurança. Tem muito parceiro nosso que ainda pensa que a URL ela é categorizada por ele, pelo criador daquilo. E não é assim que funciona. Tá? Essa classificação ela é automática. E ela tem 2 bases, a reputação e a categoria. A reputação, ela leva em consideração alguns pontos para te dar uma pontuação, para dar uma pontuação para aquela URL. Então, por exemplo, a popularidade, quanto tempo aquela URL existe, se ela já foi afetada, né, se ela já foi invadida alguma vez, qual tipo de conteúdo ela apresenta. Então, esses são os pontos que são julgados na hora de você ter uma pontuação, tá? De reputação. Inclusive, no nosso manual, tem um link que eu coloquei para vocês, que é muito bacana, se vocês puderem dar uma olhada mais tarde, que fala exatamente sobre o que pontua na reputação, né? O que considera na hora de pontuar a reputação de uma URL. Okay? E a categoria, ela é baseada, também é uma classificação automática, e ela é baseada no conteúdo apresentado. Então, independente se a URL ela tem um nome, né, que inicialmente apresenta uma característica técnica, por exemplo, técnicosonline.com, e você está apresentando um conteúdo ali absolutamente relacionado a carros, por exemplo, a sua categoria vai ser carros, né? Não vai ser a tecnologia que você tinha imaginado, porque a categoria ela é totalmente baseada no conteúdo apresentado. A gente também colocou aí o link do nosso manual que fala sobre categorias, né? Quais são as categorias apresentadas, quais são as disposições, o que considera aí na hora de categorizar uma URL. Apesar da gente não ir a fundo nessa questão da configuração, a gente acredita que seja importante vocês terem uma oportunidade de explorar isso no painel e dar uma verificada como é isso, o recurso do Web Protection no nosso painel. Então, quando você clica lá em configurações, que tem todos os ícones em azul, que são todos os recursos, e você clica em Web Protection, vai abrir 3 abinhas. A primeira abinha seria a configuração,
que é onde você vai dizer se ele está ligado ou não e qual é a política que você vai seguir. A segunda abinha seria políticas de proteção, que é quando você vai criar essa política, que é essa tela que a gente está vendo. E a terceira abinha é a pesquisa do site, que é quando você vai pesquisar, quando você vai consultar referente a essa reputação que foi comentada. Qual que é a pontuação que aquele determinado site tem? E esse slide, né, que a gente está vendo agora, ele mostra quando você vai criar clicar para criar essa política, é essa página que vocês estão vendo. Então, aqui ele dá essa importância com relação tanto a reputação quanto às categorias. Exatamente. Aqui, nessa tela, vocês podem reparar que a primeira configuração que a gente tem é relacionada à reputação. Tá? Então, você determina a partir de que pontuação, né, uma URL poderá ser acessada. Tá? Então, isso é determinado pelo prestador de serviço. Okay? Como também a classificação, né, as categorias, perdão. Então, quais categorias poderão ser acessadas ou quais tipos de conteúdo são bloqueados. Vocês podem reparar aí que não existe nenhum tipo de informação relacionada ao URL especificamente, mas sim a conteúdo. Que tipo de conteúdo eu vou bloquear? E aí tem a questão dessa pesquisa que a gente comentou, que você faz no próprio painel, nas configurações do Web Protection, que é onde você pode pesquisar sobre determinado site. Então, se o seu cliente utiliza algum site específico, você pode colocar esse site lá e você vai ter um retorno referente qual é a categoria desse site que você está pesquisando e qual é a reputação. E aí é interessante, porque caso você encontre algo que não condiz com aquilo, mas eu não concordo com isso, você pode relatar isso clicando e comunicando, né, o fabricante com relação a isso, né, Mari? Isso mesmo. Essa pesquisa, né, de reputação, ela é bem interessante, porque a gente fez aí do site da AD, mas você faça isso com o seu site, faça isso com o site do seu cliente. Você consegue identificar como ele foi classificado, qual é a reputação do seu site, e se você precisar reportar que, poxa, isso eu não concordo com essa classificação que foi aplicada, a gente pode reanalisar isso, fazer essa reanálise que é 100% automática. O que é muito interessante, e agora eu vou voltar no antivírus, eu tenho certeza que quando eu falei do fabricante, acredito que muita gente pensou, poxa, eu vou ter que ligar lá na SolarWinds para refazer a classificação do meu site. Gente, não é assim que funciona. Eu tenho um contato com todos os nossos prospects, né, os parceiros aí que estão interessados em começar a utilizar o MSP-RMM, e tem uma pergunta que todos me fazem, que é, qual é o motor, qual é o engine da solução de antivírus? Todo mundo me pergunta isso. Isso é uma prova de que o recurso de antivírus está consolidado. É muito importante você para o prestador de serviço, para o MSP, entender o engine, até para entender um pouquinho melhor o funcionamento da solução. O Web Protection da mesma forma. Porém, como poucos prestadores têm um interesse real nesse recurso de segurança, eles acabam não perguntando. Eu posso contar nos dedos aí de uma mão quantos prestadores de serviço já me fizeram essa pergunta. Qual é o engine da solução de Web Protection? Porque sim, ela é uma solução que utiliza o engine. Tá? Hoje, o engine que a gente utiliza é da WebRoot, da Bright Cloud. A WebRoot é uma ferramenta fantástica de segurança de navegação. Tá? Hoje é a mais utilizada do mercado. Então, a gente usa todas as informações baseadas em WebRoot. Porém, obviamente, no painel você vai ver, funciona da mesma forma com o antivírus. Então, é uma apresentação da SolarWinds, mas o engine é da WebRoot. É muito importante a gente conhecer, a gente ter essa informação sobre quais soluções a gente está usando, qual engine, né? Porque isso valoriza muito a solução que vocês usam, valoriza muito o serviço que vocês oferecem. O WebRoot, ele é utilizado por vários fabricantes famosos, a Cisco, a Citrix, a SolarWinds, MSP, né? Então a gente usa essa ferramenta. Quando você solicita uma reanálise de classificação de site, você é direcionado para a página da WebRoot. Então, vocês vão poder até conhecer um pouquinho melhor sobre quais conteúdos eles apresentam. É uma ferramenta excelente, excelente. Vale a pena conhecer mais sobre isso.
Dentro ainda dessa análise com relação ao conteúdo, a preocupação com relação à proteção do equipamento, quando se navega, vamos dizer assim, sites perigosos, com relação ao malware, qual que é o processo de análise para a classificação dessas URLs, Mari? O Web Protection ele respeita uma ordem e ele tem 4 pontos analisados quando a gente vai classificar uma URL, tá? Então a gente tem a blacklist, a whitelist, a segurança que é baseada em reputação e as categorias, tá? Porém, o Web Protection ele segue uma ordem, ele tem uma ordem primária, né, de análise de fatores. Então, por exemplo, é muito comum a gente ter parceiros que precisam bloquear, e eu volto no exemplo da rede social, que eu acho que todo mundo já passou por essa situação aí com um cliente. Então, eu preciso bloquear uma rede social, mas de sexta-feira, na hora do almoço, eu vou liberar, deixo que os meus funcionários acessem isso. Você consegue, sim, fazer esse bloqueio por horário. Tá? Porém, é muito importante se atentar que, se por acaso aquele conteúdo estiver na blacklist, você não vai conseguir aplicar uma configuração, uma política por horário, porque por mais que você libere aquela categoria naquele horário, o Web Protection ele tem uma ordem primária, ele segue uma ordem primária. Então, se está na blacklist, você não vai conseguir acessar. Ou então, por exemplo, eu coloquei um site específico na minha whitelist, então isso é possível acessar, eu liberei o acesso disso, mas a minha política de reputação, a minha pontuação de reputação que eu coloquei mínima é 60%. E essa URL, ela tem 35% de reputação. Eu não vou conseguir acessar, tá? Porque é importante você respeitar essa ordem. Mari, você salientou muito a questão da segurança, né? Hoje, mais do que um controle de navegação web, Web Protection é um recurso de segurança. Tá correto isso? Isso mesmo. E sempre que a gente fala em segurança, me vem à mente aquela questão que sempre até o Rodrigo comenta, quando ele até fala de backup, dessas camadas de segurança, da cebola, né? Eu posso dizer que o Web Protection, quando a gente fala nessa questão de política de segurança, ele é uma dessas camadas? Com certeza. Esse conceito de defesa em camadas, ele é 100% aplicado à nossa ferramenta e também em todas as nossas comunicações. A gente acredita que sempre que você tem camadas de segurança sobre o dado, você tem um dado seguro. Tá? A gente tem algumas camadas e, obviamente, algumas camadas já estão consolidadas no mercado, outras ainda estão em um período de aceitação pelo cliente final, mas é muito importante a gente citar todas. Tá? A primeira delas é o backup. Obviamente, o backup ele é obrigatório. Como também a possibilidade, né, de você conseguir recuperar os dados. Você tem que ser capaz de recuperar aqueles dados. Tá? O antivírus, então, ele segue com uma terceira camada, porque ele já é consolidado no mercado, ele já foi entendido pelo cliente em relação à necessidade de segurança disso. Depois, a gente tem a parte de firewall, okay? De email security e filtering, também o wireless security, que é muito importante, e depois a sétima camada, que chega no Web Protection. Tá? O Web Protection é considerado a sétima camada, e depois dele a gente só tem a camada de conscientização do usuário, que para nós é a camada mais complexa, porque é a única camada que a gente não tem controle. A gente não consegue controlar o usuário. Por isso, é muito importante você ter a aplicação de todas as outras camadas. Quando a gente tem um fator humano, a gente não consegue controlar isso totalmente. Então, o ideal é a gente se proteger de outra forma. Quando você fala dessas camadas, Maria, a gente trazendo para a nossa realidade aqui, para o nosso dia a dia, a gente sabe que tem muitas empresas e o nosso foco é pequenas e médias empresas. Então, muitas vezes essas empresas não têm um investimento e até uma conscientização da importância dessas camadas. Né? Como fazer para estruturar essa questão da camada de segurança, desse filtro, para esse foco nosso que é pequenas e médias empresas? Há essa possibilidade, né, de tentar conversar com esse cliente, de mostrar para ele a importância das camadas e quais são as camadas que verdadeiramente eu posso trazer para esse meu foco, que é o foco das pequenas empresas. Quando a gente fala em foco em pequena e média empresa, a gente não quer de nenhuma maneira limitar.
comercialmente ou tecnicamente. A ideia é facilitar. Realmente, a gente sabe que para os nossos parceiros, o ideal é focar em pequena e média empresa para ter um resultado comercial melhor. Porém, isso que você comentou é até um pensamento geral dos nossos clientes de, poxa, eu não consigo aplicar todas as camadas, porque isso financeiramente não é viável para pequena e média empresa. E a gente concorda com isso. Porém, isso não quer dizer que o conceito não pode ser aplicado para essas empresas. A gente consegue sim ter um conceito, uma aplicação do conceito de defesa em camadas para uma pequena e média empresa, porém de uma forma muito mais simples. Tá? Então a gente respeita aí a primeira camada, que é a camada de backup, isso é obrigatório, não tem jeito, independente do tamanho da empresa, você precisa ter backup, como também você precisa ter a capacidade de recuperar os dados. A terceira camada ela segue com o antivírus, que também é muito importante, é obrigatório. Tá? E depois, aí que tem a grande modificação, a gente já muda para o Web Protection. Por quê? A quarta, a quinta e a sexta camada são camadas do conceito original, são camadas que exigem um investimento financeiro muito grande. Se a gente pensar em um firewall, e aqui na AD a gente segue o conceito que, ok, a gente tem soluções de firewall que são software, mas elas não são tão seguras assim, então a gente entende que um firewall, para efetivamente ser seguro, ele precisa ter um appliance, ele tem que ser um appliance. Então, o appliance, ele é um custo extremamente alto, que a pequena e média empresa não tem condições, na maioria das vezes, de arcar. Então, o Web Protection entra com a quarta camada, suprindo essa necessidade de segurança de bloqueio. Por quê? O Web Protection é muito mais amplo, ele não é só filtro. Então, toda a parte de capacidade de proteger o meu ambiente, independente de onde veio a ameaça, eu consigo suprir com o Web Protection. E a última camada é sempre a conscientização do usuário. Como eu disse, é uma camada que a gente não tem controle total, porque é um fator humano. Porém, mesmo assim, a gente tem que ser incansável com os clientes em relação a cuidado com os acessos, cuidado com o que você clica. É muito comum um cliente recebe um e-mail do Bradesco e ele nem tem conta no Bradesco e ele clica mesmo assim. Então, a conscientização do usuário é um trabalho incansável, porém, ainda assim a gente não tem controle total sobre ele. Vamos falar um pouquinho agora sobre o mercado, né? A gente pode, com tudo isso que você falou, a gente pode ter a certeza hoje de que o Web Protection é uma evolução da ferramenta de filtragem de conteúdo, né? Com certeza. Mas como é que está o mercado hoje com relação a isso? A gente tem uma situação que é muito interessante, porque realmente o Web Protection ele é um avanço, ele é uma nova tecnologia. Tá? E a gente tem muitos clientes que falam, poxa, eu não consigo vender esse serviço porque eu mesmo ofereci para o cliente uma solução de filtragem e ele usa essa solução de filtragem e, poxa, agora eu vou chegar com uma nova ferramenta para fazer a mesma coisa? Não. É possível, mesmo nos clientes que já têm uma solução, filtros, aplicar o serviço de Web Protection. E eu vou explicar o porquê. Primeiro, a gente tem que pensar, eu acho, com a cabeça do cliente, que é em relação ao custo disso. Quando a gente tem uma solução de filtragem, a gente aplicou isso de bloqueio de URL, e a gente precisa ter um computadorzinho ligado lá 24 horas por dia. Se a gente for pensar no custo disso, são pelo menos R$30 por mês de energia, fora todo o custo de gestão. Agora, provavelmente eu vou ouvir parceiros falando, não, mas eu não tenho nenhum custo de gestão, eu deixo lá e funciona. Isso é muito pior, porque quer dizer que a ferramenta que precisa sim de uma gestão, que precisa sim de uma atualização constante, ela não está sendo atualizada. E é pior ainda, você não está usando corretamente. Tá? Porém, ainda existe um espaço, porque diferente das soluções que são baseadas em Linux, que usam um computadorzinho, que são restritas à filtragem, o Web Protection ele é segurança. Como eu já disse algumas vezes hoje, eu vou repetir, é a capacidade de você se proteger independente da entrada. Então, existe a possibilidade de você oferecer isso para o cliente como sim uma melhoria. As ameaças, elas evoluíram muito e elas evoluem constantemente. As ferramentas, elas estão tentando acompanhar, e o Web Protection é uma prova disso. O Web Protection é uma evolução. Cabe ao MSP também estar disposto a acompanhar isso e a mostrar isso para o cliente como uma evolução de segurança. E você pode ser totalmente
transparente com o cliente, em às vezes até essa ferramenta, né, esse recurso que ele estava usando antes, foi o próprio parceiro que vendeu. E você pode ser transparente o suficiente e falar assim, que o mercado hoje, né, está diferente. Né, o dia a dia hoje está muito diferente. Então, você precisa realmente atualizar a sua prestação de serviço. E sendo transparente, você vai falar, não, hoje tem algo muito melhor que vai te dar uma segurança muito maior. Isso, na verdade, mostra um interesse muito maior do parceiro na segurança do cliente. Eu acho que isso é uma prova de parceria, de olha, eu estou tão envolvido com a segurança da sua empresa que eu sou honesto o suficiente contigo para dizer que a gente tem uma solução que talvez hoje não seja a ideal. A gente pode testar uma outra solução que eu tenho certeza que vai ser mais segura. A gente já falou das características, essa importância do Web Protection hoje na questão da segurança, mas eu acho que seria interessante a gente dar algumas sugestões de abordagem. Com certeza. Eu acho que o pessoal está com um ponto de interrogação aí de, poxa, ela falou, mas e agora? Como que eu ofereço isso? A gente tem sim sugestões de abordagem para vocês e a gente vai liberar novamente um arquivo que é uma proposta para você enviar para os seus clientes sobre o Web Protection. Provavelmente uma boa parte do pessoal já teve acesso a esse documento durante o processo de onboarding, mas a gente vai liberar de novo porque é muito importante você apresentar isso de uma forma escrita para o cliente. E ali mostrar para ele todas as características técnicas do produto e entendam, eu não estou dizendo que vocês devem escrever bits e bytes, não é isso. Mas aplicar para o cliente o conceito de segurança daquele novo serviço, porém, também falar de produtividade. Também falar, olha, a gente tem um estudo de aumento de produtividade quando a gente aplica esse novo recurso de segurança. Isso é muito importante. E mais que isso, eu tenho uma sugestão prática para vocês hoje. Prepare essa proposta, marque uma reunião com o gestor, com o seu cliente, vá até a empresa, explique para ele quais as características de segurança desse novo serviço, e peça autorização para aplicar em uma ou duas máquinas, mesmo que isso, neste momento, seja gratuito para o cliente. Uma e duas máquinas é um investimento que todos possam fazer para conseguir um cliente novo, e não é pesado, e você vai conseguir ter um retorno muito bom. Por quê? Depois de alguns dias, mostra o relatório do Web Protection para esse gestor. Tá? E quando a gente fala em aplique em duas máquinas, de uma forma muito simples, não crie nenhuma política, somente em relatórios e o mais importante, não informa o usuário que você vai fazer isso. Porque a gente tem um estudo, a gente sabe que quando a gente faz uma aplicação de uma ferramenta de segurança, principalmente uma ferramenta restritiva em relação à navegação, muitos usuários começam a vincular outros problemas com essa ferramenta. Então, para você não ter o problema de, poxa, o pessoal reclamou, falou que depois que você aplicou o Web Protection, eles não conseguiram o Word, ficou lento, sabe? Esse tipo de coisa que a gente escuta. Não deixe que o usuário saiba neste primeiro momento. Extraia o relatório, analise aquele relatório, entenda a navegação do seu cliente para que você consiga explicar para ele e também mostrar para ele as vantagens em produtividade que ele vai ter. Os clientes não têm a menor ideia do que é acessado pelo usuário. Eles acreditam que o usuário rende 8 horas por dia. Será que realmente é isso que está acontecendo na rede do seu cliente? Você vai ter um relatório para provar. Novamente, a gente quer reforçar aqui a ideia de poxa, mas quanto eu vou cobrar disso? Qual vai ser o meu ganho financeiro relacionado à aplicação de um novo serviço? O Web Protection ele tem uma vantagem, na verdade um ganho muito maior do que diretamente monetário. O que você ganha em fidelização de cliente é muito maior. Por quê? Quando você tem um cliente mais seguro, e eu volto no começo da nossa apresentação de o Web Protection ele é palpável, o cliente vai entender que foi pelo Web Protection que ele ficou mais seguro. Quando você tem um cliente mais seguro, você tem um cliente mais satisfeito. Se você tem um cliente satisfeito, você tem um cliente fidelizado. Isso é muito importante. A fidelização do cliente, ela é considerada um ponto de ganho financeiro muito maior do que efetivamente um ganho direto monetário.
E o outro ponto é suporte. E isso é uma indicação até para vocês. Testem os níveis de solicitação de suporte nessas máquinas que foram aplicados esse recurso. Tá? Tenho certeza que a solicitação ela vai ser muito menor. Então, você vai ter um ganho em gestão. Se você tem um ganho em gestão, isso sim representa também um ganho financeiro. Ok? Quando a gente fala, Mari, da questão a gente cita muito nos nossos webinários e nas nossas conversas a questão da automação. Né? Como que a gente pode linkar o Web Protection a essa questão da automação? Eu falo muito para o pessoal que eu tenho oportunidade de conversar durante as minhas reuniões. Quando a gente pensa em automação, a gente só pensa em script. E o MSP-RMM, ele possibilita uma automação muito mais ampla. A gente tem que ter a capacidade de identificar isso. A facilidade de você aplicar um recurso, instalar um recurso, né, aplicar uma nova verificação com um clique, isso sim é automação, isso é a verdadeira automação. A gente tem clientes, e eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo real, de clientes que ganharam, que conseguiram vencer a concorrência e conseguiram um novo contrato simplesmente pela facilidade de implantação, porque o custo da implantação e o tempo, né, o prazo de implantação era extremamente reduzido por conta da facilidade, dessa automação básica que a gente tem de clicou. O preço, às vezes, assim, é parecido, né? Se você for comparar o preço, muitas vezes, se você comparar só o preço, você acaba... Mas você tem que ver essa facilidade, né, da automação e do ganho que você vai ter na aplicação desse recurso de uma maneira muito mais simples, até para o seu cliente também. Né? Com certeza. O MSP ele tem que ser capaz de mostrar para o cliente o ganho que o cliente tem em tempo de implantação. Se você, MSP, ainda não usa esse discurso, comece a utilizar hoje. Isso é o seu diferencial. Você tem uma ferramenta à disposição que facilita para você a implantação. Não há necessidade de você ir computador por computador. Mesmo que a maioria dos concorrentes tem também soluções online, mas mesmo assim há necessidade de ir máquina por máquina fazer a implantação. Você não precisa fazer isso no MSP-RMM. Aproveita isso, explora isso, mostra isso para o cliente. A vantagem financeira é muito maior para o cliente e para vocês também, que vocês vão conseguir fechar muito mais contratos. Tá? Para quem não conhece, o logo do nosso recurso Web Protection é um escudo, né? Ele aparece como um escudo no nosso painel, remetendo realmente essa questão da proteção e da segurança. Web Protection, ele é segurança. Você tem que sempre pensar em segurança. Ele é um recurso que possibilita uma segurança maior no ambiente do nosso cliente. Então, isso tem que estar muito fixo na cabeça dos nossos parceiros para eles conseguirem passar isso para o cliente de uma forma muito mais clara. Tá? Agora, cara, chegou um momento muito especial do nosso webinar. Esse webinar ele é muito especial, porque é o nosso primeiro webinar. Mas a gente tem hoje a participação de 2 parceiros, e esses parceiros eles foram escolhidos a dedo, porque eles conseguiram de uma forma brilhante aplicar, né, esse serviço de Web Protection acima da média. Hoje a gente tem uma média mundial aí de utilização de Web Protection, eles estão muito acima da média, e a gente fica muito feliz com isso. E por isso a gente convidou eles a participarem desse webinar com a gente, para falar um pouquinho, né, como que foi a aplicação disso, como que a gente faz para aplicar, quais os desafios que a gente tem na rotina quando a gente aplica um recurso como esse. Isso é muito importante. Eu acho que isso a gente quer mostrar a nossa transparência em pode falar, fala realmente a realidade, como que é a aplicação disso, para que todo mundo conheça efetivamente todos os lados da aplicação do recurso, não só a nossa exploração aqui comercial. Tá? A gente está liberando até o microfone deles para que eles possam falar. Infelizmente, nosso tempo é curto, né? A gente tem pouquíssimos minutos ainda para a gente conversar, mas a gente elaborou algumas questões para que a gente possa estar fazendo para esses parceiros, para que eles possam compartilhar algo do que eles vivem no dia a dia como MSPs, como prestadores de serviço. E a gente está realmente muito feliz de eles terem aceitado estar aqui com a gente hoje.
Deixa eu só liberar aí os microfones. A gente está aqui, então, com o Tiago, que é da GHT de Campinas, e com o Wagner, da ProGroup de São Paulo. Wagner e Tiago, vocês estão ouvindo? Vocês podem falar um pouquinho? Se apresentar aí rapidamente para o pessoal. Bom dia. Alô? Bom dia. Bom dia, Wagner. Isso. Então, a gente tem usado esse conceito de camadas de segurança para fazer as vendas, né? Tá. Wagner, antes de a gente entrar no Web Protection, você poderia falar um pouquinho sobre a ProGroup, sobre você, onde vocês estão? A ProGroup está localizada aqui no centro de São Paulo, né? Nós estamos há 15 anos no mercado e a gente tem uma grande quantidade de cliente no ramo de contabilidade, tá? Que ajuda bastante, os serviços dos ORM têm ajudado bastante nesse foco aí, né? Principalmente o Web Protect. O Tiago também está já online, Ti? Oi, Carla. Oi, Mari, tudo bem? Bom dia a todos. Bom dia. Você poderia falar um pouquinho também da GHT, de vocês aí de Campinas? Nós estamos localizados aqui em Campinas. A GHT é uma empresa que atua aí no ramo de tecnologia há 7 anos, tá? E nós temos uma experiência no mercado há mais de 15 anos, tá? 7 anos como GHT. E o mais interessante é que tanto o Tiago da GHT quanto o Wagner da ProGroup, eles usam abordagens diferentes com relação ao Web Protection. Então eu queria, Wagner e Tiago, que vocês compartilhassem com a gente qual que é a estratégia que vocês usam para abordar e para vender o Web Protection. Eu utilizo a estratégia voltada à segurança, aquelas camadas que você mesmo mencionou, né? É lógico que não consigo vender todas as camadas também, mas grande parte delas, né? Como antivírus, Web Protect, o gerenciador de patch também, que é muito importante na parte de segurança. E aí também vendo uma solução de firewall, de firewall com uma máquina quando é possível. Tá? Então, assim, focando principalmente na parte da segurança do Web Protect, que são os phishings, são os botnets. Então, assim, geralmente eu levo um PowerPoint, explico para o cliente o que significa cada coisa nesse sentido, né, da parte de segurança. E também mostro para ele, mesmo um cliente nosso, que nem você falou, que usa uma ferramenta nossa que nós oferecemos, eu converso, oriento, explico com relação à mudança de atualizações, que a ferramenta nossa, que às vezes é uma maquininha que nem você falou, com um proxy em Linux, né? A gente acaba trocando pelo Web Protect, focando essa parte de segurança, de sempre estar atualizado, né? Porque a máquina realmente ficava lá e praticamente a gente não fazia nenhum tipo de atualização, né? Perfeito. Tiago, você poderia falar um pouquinho como que é a abordagem da GHT? Claro, vamos lá. O Protection, ele faz parte de um pacote que nós chamamos aqui de SG Computadores, tá? Por que esse pacote? A gente entende que essas soluções, as soluções integradas é que minimizam o risco aí de acontecer algum problema na infraestrutura do cliente, tá? E quando nós apresentamos este pacote, a gente deixa bem claro para o cliente que ele já vai ter o monitoramento, já vai ter o antivírus, já vai ter o controle web. E também colocamos uma observação, que o Web Protection ele não só serve para bloquear os sites indesejados pelo gestor da área, tá? Mas protege outros milhares de sites maliciosos, como vocês comentaram aí na apresentação. Então fica mais fácil levar esse conjunto integrado, entendeu? Esse conjunto integrado para que ele se sinta seguro. E isso fica muito mais fácil de eu fazer a apresentação para o cliente, entendeu?
Tiago, algumas pessoas estão falando que o seu microfone está bem, o seu áudio está um pouquinho baixo. Você poderia falar um pouquinho mais próximo do... Ok. Melhorou, pessoal? Ou tentar aumentar o seu ganho aí do microfone. Aproveitando a pausa, o pessoal está perguntando sobre a apresentação. A gente vai sim disponibilizar para todo mundo depois da apresentação do que a gente está mostrando hoje, tá bom? Outra pergunta que eu queria fazer para vocês é, depois que vocês conseguem vender esse serviço, como é que é o dia a dia? Tem muita ligação de cliente, falando com relação aos sites bloqueados, como que é o feedback dos clientes com relação a esse serviço? Wagner? Então, assim, quando você faz a implantação, né, como é uma coisa nova, né, os usuários começam a reclamar, alguma coisa assim, né? Então a gente conversa bem antes de fazer essa implantação, que o cliente tem que ser firme, né? Tem que adotar essa postura para poder ter uma não ter problema com o dia a dia, né? Dos funcionários ficar fazer corpo mole e tal. Isso principalmente com relação ao filtro de conteúdo, tá? Com relação à segurança é tranquilo, porque você consegue mostrar os relatórios, o que está sendo bloqueado, principalmente quando recebe e-mails com phishings, né? Então, assim, né, tranquilo. Tem uma vantagem também, assim, por exemplo, eu que tenho um ramo de contabilidade, às vezes quando uma contabilidade pede para mim, sei lá, liberar um site, eu vou lá no usuário que está pedindo para liberar um site e como eu tenho as políticas de vários clientes, eu consigo liberar esse site de sindicato que eu sei que no futuro um cliente meu de contabilidade vai pedir para vários clientes ao mesmo tempo. Quanto que numa ferramenta, se fosse diferente, teria que entrar em cliente por cliente. Então, assim, também automatiza bastante a parte de configuração, até proativa, né? Tiago, e com a GHT, como que é o dia a dia da GHT depois que vocês aplicam e ativam o Web Protection? Nós não temos muitos problemas relacionados a reclamações, tá? Depois que nós aplicamos o Web Protection, e a gente não, lógico, pode sofrer algumas resistências ali no início, mas o pessoal acaba acostumando com a política de segurança que nós sugerimos ao gestor da área, tá? E detalhe, todo site que precisa ser liberado, isso vem através do nosso suporte e é feito um esclarecimento lá para o gestor da área e se realmente isso pode bloquear ou não, liberar ou não, perdão. E dessa forma, liberando pelo gestor, a gente libera para o usuário, tá? Mas nós não temos muitas reclamações, tá? Está sendo bem tranquilo e minimizou demais os chamados técnicos aqui na GHT, tá? Perfeito. A gente sabe que essa questão de preço, ela é muito relativa, até com relação à região da empresa, aos clientes, mas eu acho que é interessante aqui, se vocês puderem compartilhar com a gente com relação ao preço, né? Quanto é que vocês cobram, se isso está embutido já nesse pacote que vocês, de serviços que vocês oferecem. Como que é isso, Wagner, aí na ProGroup? Como na maioria dos casos aqui eu estou fazendo troca do meu serviço anterior, que era pelo proxy do Linux, eu tento de qualquer maneira fazer com que o cliente feche, tá? Mesmo que no começo eu não ganhe, não tenha uma rentabilidade grande, tá? Mas eu tenho situações de todas as maneiras, tanto eu forçando o cliente a fechar com um valor mais baixo, como com a margem entre 10 e 15 reais por máquina. Por esse serviço de Web Protect, né? Tá. E você, Thiago, aí na GHT? Legal, eu cobro um pouco diferente do Wagner. Nós cobramos isso dentro de um pacote, tá? Então hoje é cobrado R$ 79,90, mas o que está incluso nesse pacote? Nós temos o monitoramento, nós temos o antivírus, nós temos o Web Protection e o suporte remoto ou presencial ilimitado para o usuário. Então é um valor que os nossos clientes, os novos clientes têm aceitado tranquilamente, pelos benefícios que a ferramenta traz, entendeu?
E uma sugestão que o Wagner comentou aí do Firewall, que ele está substituindo alguns firewalls aí em Linux. Uma solução que nós temos usado nos clientes já ativos e nos futuros é um appliance da Cisco, é um RV320, tá? É um equipamento bacana, um equipamento com valor acessível para pequenas e médias empresas. Não chega a ser um firewall, tá? É um roteador com características de firewall. E ali você consegue ter uma segurança nessa camada muito boa, entendeu? A gente preza essa transparência e uma pergunta que eu vou fazer aqui agora para vocês é com relação se vocês enfrentam algum obstáculo na venda desse serviço, né? Eu acho que essa transparência ela precisa acontecer tanto da gente da AD para com os nossos parceiros e dos nossos parceiros para com os clientes. Então, Wagner, você vê algum obstáculo com relação ao Web Protection? Então, assim, com relação ao Web Protect, como eu tenho alguns clientes que têm uma equipe de TI lá também, com relação ao filtro de conteúdo, tem alguns clientes que eles mesmos gostariam de estar liberando filtro de conteúdo para não depender de um terceiro, apesar de ser rápido, né? Quando a pessoa abre o chamado aqui, a gente atende rápido essa demanda, né? Mas ele queria estar com o próprio TI dele fazendo essa liberação de site. E aí, como eu consigo criar o usuário, mas eu não consigo definir só a regra dele para ele, entendeu? Ele acaba, se eu criar o usuário, ele acaba visualizando todas as regras da política. Então, assim, hoje eu não libero essa opção, mas seria uma sugestão, se possível, acho que ajudaria bastante. Você, Thiago, da GHT? Hoje a gente, eu não tenho, o que acontece? Com os clientes que nós temos contrato e fechamos esse contrato, nós vendemos isso dentro do pacote. Eu não enfrento problemas na venda, tá? Não enfrentei nenhuma situação de vender isso separadamente, o Web Protect separado, entendeu? Ainda não. Mas vendo dentro do pacote, sem problema algum, apresenta a ferramenta, o conjunto que está dentro do SG Computadores, tem sido tranquilo, pelo menos para a gente aqui na nossa região. Perfeito. Marisa, quer fazer mais alguma pergunta? Não, excelente, excelente. Adorei essa participação aí de vocês, as informações que vocês apresentaram. Realmente, a gente consegue ter uma visão prática, né, da ferramenta. Muito bom, pessoal. Muito obrigada pela participação. A gente queria agradecer imensamente ao Thiago da GHT, ao Wagner da ProGroup, por essa participação. Dizer que a gente está assim, muito feliz e até orgulhoso por vocês estarem acima da média da utilização do Web Protection. E agradecer essa participação. Com certeza. Muito obrigada, Wagner. Muito obrigada, Thiago, pela participação de vocês. Eu que agradeço. Mas agora, Carla, existe, na verdade, uma preocupação muito grande de, poxa, será que os nossos parceiros vão realmente fazer a aplicação dessa ferramenta depois desse webinar? Será que a gente conseguiu incentivar o pessoal aí? O que a gente pode fazer para incentivar mais? Eu acho que a gente podia fazer uma promoção, né? Uma promoção? Será que a gente consegue uma promoção boa de incentivo? O que vocês acham, gente? Vamos lá. A gente tem uma promoção. E aqui, antes eu gostaria de salientar, o seguinte, esse webinar está sendo gravado, então atenção para quem está assistindo esse webinar depois. Essa promoção é só para o mês de março, tá? Para você que está assistindo e tem interesse em, de certa forma, aplicar tudo isso que você assistiu, para realmente verificar e ter o dia a dia com a aplicação do Web Protection, vocês vão me mandar, para quem quiser participar, tá? Um e-mail para mim, para carla.torres@ad.com.br, com o nome do cliente e quais são os devices que vocês irão ativar. Precisam ser devices novos, tá? Ativações novas do Web Protection. Vocês terão um desconto no segundo mês com relação a essas ativações.
Depois a gente pode até explicar mais com relação a isso, mas a gente gostaria de deixar vocês aguçados para estar participando dessa promoção, para realmente conseguirem, para quem não utiliza, conseguir entender a importância de você ter mais esse recurso ativo e mais essa camada de segurança. É um belo incentivo, hein, a aplicação. Com certeza, um belo incentivo à aplicação. Olha só, o Thiago ainda deixou o e-mail dele, se deixou à disposição para os nossos parceiros. Thiago, muito bom. Para caso alguém tenha mais alguma dúvida, pode ficar à vontade para entrar em contato com o Thiago para esclarecer em relação a esse recurso. Bom, muito bom, cara, muito bom. Acho que a gente conseguiu cumprir a nossa missão de hoje de falar um pouquinho sobre a protection. Do meu e-mail lote. Eu tenho certeza que vai, eu tenho certeza, porque realmente é um belo do incentivo. A gente quer agradecer a participação de todo mundo que se interessou em assistir esse webinar, que ficou com a gente aí esse tempo. Obviamente, a gente está à disposição para conversar com todo mundo depois, se surgir alguma dúvida, ok? Mandem e-mail para a Carla. Não percam essa promoção. A gente vai disponibilizar o material para todos aí. E até a próxima. Depois para quem me mandar e-mail, tiver alguma dúvida com relação a essa promoção, eu vou explicar certinho, tá? Mas não esqueçam, vocês precisam me mandar o nome do cliente e o número de devices que vocês vão ativar, e precisa ser no mês de março. Pessoal, muito obrigada pelo tempo que vocês disponibilizaram para estarem aqui com a gente. Isso realmente um incentivo, né? A gente sempre a ter interesse em fazer mais webinários. Caso vocês tenham sugestões de temas, nos passem também essas sugestões. As questões que foram perguntadas aqui no chat, que a gente não conseguiu responder, fiquem tranquilos, a gente vai responder a todo mundo. Depois eu vou também entrar em contato com o Thiago e com o Wagner, para que, se eu puder passar o e-mail de alguém que esteja interessado em conversar com os meninos, para que eles possam conversar. Mais uma vez, muito obrigado, Wagner e Thiago, por essa oportunidade que vocês nos deram de compartilhar o dia a dia de vocês aqui com a gente. Como de costume, essa apresentação foi gravada, então ela vai estar disponível no nosso site, no nosso canal no YouTube. Por favor, pessoal, explorem isso, explorem os nossos canais de comunicação. Também aproveito para convidá-los a olhar o manual da ferramenta sempre que possível. A gente tem muita novidade, muita informação adicional lá. Muito obrigada a todos e até mais. Até mais, gente.